Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui aguardando vocês. Bom dia, irmãs. Paz. Olha só, já apareceram pessoas aqui. Muito bem-vindas, muito bom dia. Que coisa boa ter vocês aqui para nossa live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai sentar na mesa com uma mulher muito especial, personagem bíblico que eu tenho assim muito carinho, apesar de que é um personagem, né, que assusta muitas mulheres, quase que aquele modelo de perfeição, apesar de que não é esse o propósito do texto, né? É a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre futuro, sobre como lidar com o futuro, olhando a perspectiva desse ensinamento que a gente pode extrair aqui do texto de Provérbios 31. Ainda dá tempo de você... Tá ruim para vocês, meninas? Tá travado para vocês? Me falem aí, por favor. Continua travando. Olha, não aparece nada para mim. Para mim tá normal aqui, como se tivesse normal. Como é que tá para vocês, irmãs? Tá tudo direitinho? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Estão tendo alguma dificuldade com imagem, com som? Tá travando? Sei, gente, o que pode ser? Porque para mim tá tudo normal aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tô na internet dentro de casa. Tudo direitinho. Tá normal? Vamos orar, né? Vamos orar, porque nós temos tido muita dificuldade. Às terças, às quintas-feiras tem acontecido muita coisa nos bastidores comigo e com a Neide. Então eu peço, irmãs, que vocês que têm sido abençoadas com essas lives, que são pessoas que já nos acompanham nas lives, orem, né? Faça esse propósito. Olha, eu quero ser uma intercessora da Ana, da Neide, para que essas lives aconteçam, porque nós temos tido muitas retaliações, muitos problemas para que essas lives não cheguem até vocês, tá? Então orem, sejam essas mulheres que vão se comprometer em oração e nos ajudar a levar esse conteúdo até vocês. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos no lugar que o Senhor nos colocou para estar. Ó Deus, foi o Senhor que soprou essa live, foi o Senhor que deu a direção para fazer a live. Tantos momentos que eu pensei em parar, o Senhor foi aquele que me motivou, que me encorajou a continuar, né? Muitas vezes até me repreendeu. Então eu sei, Senhor, que eu estou no lugar que eu devo estar nas terças-feiras pela manhã. Aqui é o lugar que o Senhor quer que eu esteja. E eu estou comprometida com aquilo que eu vou entregar para as minhas irmãs aqui essa manhã. Por isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida, tira todo o embaraço, vá na frente, Pai, endireitando os caminhos tortuosos, arrebentando as portas de ferro, Senhor, quebrando os ferrolhos, ó Deus, de forma que o propósito que nos trouxe até aqui seja alcançado, seja realizado, seja cumprido por meio dessa live. Eu já quero repreender, Senhor, toda ação do mal, toda ação do inferno, Deus, para que esse conteúdo não alcance o coração das mulheres. Em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, seja liberado dos céus tudo que nós precisamos para que essa live aconteça com qualidade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Você pode declarar aí? Porque eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas. Começa a declarar onde você está. Da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te traz escape e livramento. Ô, glória! Vai se posicionando aí onde você está, na tua casa, no trabalho, na rua, no trânsito. A gente não sabe quais são os planos do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra esse dia 17 de junho de 2025. A gente não sabe o que o inimigo está tramando, mas no nome de Jesus a gente já pode declarar com poder, com autoridade que está desfeito. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nenhum plano do mal contra a minha vida, contra a tua vida, contra a minha casa, contra a tua casa, contra a minha família, contra a tua família, vai prevalecer em nome de Jesus. Eu quero profetizar que assim como foi em Neemias, lá no capítulo 5, capítulo 6, né, principalmente no capítulo 6, que fala ali que os inimigos tentaram tudo para desanimá-lo, para que ele não concluísse a obra do muro, para que aqueles trabalhadores recuassem, desanimassem, parassem no trabalho. O capítulo 4 fala sobre isso, do livro de Neemias. Mas Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia. A Bíblia diz que eles trabalharam ainda com mais entusiasmo, com mais vontade, em 52 dias. Concluíram a obra de reconstrução do muro. Mas o capítulo 6 vai dizer ali que os inimigos não se deram por satisfeito. Então eles tramaram um plano de morte contra Neemias. E sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram uma proposta, um convite, para que Neemias descesse do muro, porque a obra estava concluída do muro, mas ainda tinham portas para serem colocadas no lugar, ferrolhos para serem pendurados nas portas, então ainda tinham coisas para serem feitas. E eles convidam Neemias para um cafezinho, porque nem toda mesa, irmã, nem toda mesa é mesa para te abençoar, nem toda mesa é mesa para te edificar, nem toda mesa é mesa para te encorajar. Alguns cafezinhos, alguns lanchinhos à mesa, alguns encontros aparentemente despretensiosos tem a intenção de te distrair, de te tirar do lugar que Deus tem para a tua vida, de te tirar da tua posição e até mesmo de te matar. E Neemias, tão cheio do Espírito Santo que era aquele homem, ele percebeu isso e a resposta dele foi: eu não vou a lugar nenhum, porque o meu lugar é aqui nesse muro. Eu não vou sair daqui. Olha, minha irmã, eu quero dizer para você que pode ser que o trabalho no seu muro esteja muito cansativo. Já são 52 dias de trabalho pesado.
Já são 52 dias de pressões. Já são 52 dias da mente, olha, atacada por Sambalate, Tobias e os seus aliados. A sua mão carrega as marcas da ferramenta e a outra mão carrega as marcas das armas. O corpo está em atenção porque qualquer momento a trombeta pode tocar e você precisa sair dali, se unir ao grupo e pelejar. Mas, ainda que o muro seja um lugar cansativo, trabalhoso, que tenha exigido tanto de você, ele é o lugar seguro para você estar. Porque é o lugar onde Deus te colocou. Então Deus te colocou num propósito de intercessão, de oração, de jejum. Pode estar cansativo, pode estar difícil. Você pode até estar pensando em parar. Mas esse é o lugar seguro para você estar. E se o inimigo está te convidando a descer do muro, para tomar um cafezinho, para relaxar um pouco, descansar de tanto trabalho, não vai não. Não vai não. Porque o lugar que te protege é o centro da vontade de Deus. Ainda que lá seja um lugar de desgaste, de trabalho, de tensão, de pressão, é o lugar seguro para você estar. Não desça de onde o Senhor te mandou para estar. Amém? Eu quero então compartilhar com você um ensinamento muito precioso que está lá em Provérbios 31, versículo 25. Provérbios 31, 25. Eu escolhi esse cantinho aqui da minha casa. Normalmente eu faço lives aqui, mas pegando mais a parede verde. Mas hoje eu vou ficar dividida aí entre o verde e esse branco. Porque nesse cantinho da minha casa, não sei se está dando para você ver, tem um azulejo aqui com a foto da minha família. Tem essa placa escrito Família, Lugar de Amor. Esse azulejo aqui é mais recente, com fotos dos 15 anos da minha filha, dos meus 40 anos. Foram comemorações muito significativas do ano passado, né? Lá em cima tem mais foto, tem certificado de batismo. Ô, glória! Certificado aqui em cima, né? Aqui da conclusão do curso que minha filha fez para trabalhar com criança na igreja. Então, esse cantinho aqui é um cantinho, né, esse cantinho da minha família, né, com momentos tão especiais aqui da minha família. E quando a gente olha, né, para esses registros, e às vezes você olha para o seu presente, parece que não combina muito bem, né, com o que você sonhou, com o que você projetou, com o que você planejou. E aí, quando a gente abre essa janela do futuro, considerando a perspectiva do presente, pode ser que a gente desanime, pode ser que a gente se entristeça, que a gente pense assim, e se? E se? Alguma vez você foi atormentada por esse pensamento? E se? Mas e se o que eu estou vendo agora, de fato, permanecer, não mudar, continuar para o futuro? Esse caminho tendencioso que aponta para um futuro tão triste se concretizar. Mas e se a cura não vier? Mas e se ele, ela, não se render a Jesus e seguir nessa vida de pecado? E se? Alguma vez você foi atormentada por esse pensamento? E se? E se? Essa dúvida, esse medo. Eu tenho uma amiga, Elisete Cerqueira, que ela fala que o e se, o se, na verdade, é uma partícula atrapalhativa nessa sentença que a gente declara. Sabe quando aquele pai levou o seu filho aos discípulos e eles não conseguiram expulsar aquele demônio que atormentava aquele menino? E ele chega para Jesus e diz: eu já levei para os seus discípulos, eles nada puderam fazer. E aí,
Jesus falou para ele, você crê? Ele disse, eu creio, mas me ajuda a ter mais fé. Sabe quando você se sente assim? Eu creio, mas me ajuda a ter mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas Senhor, a minha fé parece que está escorregando da minha mão. Porque eu olho para as minhas circunstâncias e elas não alimentam a minha fé. Pelo contrário, elas contradizem a minha fé. Quando a gente abre a janela do futuro na perspectiva de um presente tão desconstruído, de um presente tão estranho. Sabe, esses dias eu peguei um cesto, isso assim, ó, pela fé que eu tô falando pra você, não que eu peguei um cesto, mas eu entendi que isso estava acontecendo comigo. Eu peguei aquele cesto e eu olhei pra dentro dele e eu disse, manga? Não tinha que estar manga aqui. Porque a semente que eu joguei na terra foi morango. Eu não podia estar colhendo manga se eu plantei morango. E eu disse para o Senhor, esse cesto não é meu. Esses frutos não são meus. Não foi o que eu plantei. Por que eu estou colhendo isso? Por que isso está caindo na minha mão? Você já passou por isso? Você já passou por isso? O presente parece que não combina com o passado, com o que foi feito no passado, com o que foi semeado no passado. E aí você está lidando com um presente tão estranho, tão confuso, um presente tão desconectado com o que aconteceu no passado, com o que você plantou no passado. E aí então a gente se apavora com esse futuro. Dá até medo de abrir essa janela e olhar para o futuro. Porque o presente é desanimador. Eu estou sozinha aqui? Ou tem mulheres que estão passando por isso, estão olhando para um presente tão complicado, tão estranho, e elas estão com medo do futuro. Porque elas olham para esse presente, o presente é estranho demais. Tem alguém aqui na live que está passando por isso? Olha, algumas irmãs já começaram a dizer aí que estão se identificando, que estão passando por isso. É desse jeito, né? Então, amadas, como abrir a janela do futuro? Porque eu confesso a você que eu já me vi travada abrindo essa janela. Dizendo, Senhor, eu não quero ver. Eu não quero ver esse cenário. Eu não quero ver essa paisagem. Como é que vai ser isso? Né? Como vai ser isso? Como é que eu vou lidar com isso? E aí, o que a mulher de Provérbios 31 nos ensina? Porque, irmãs, o futuro é um terreno muito complicado, né? A gente não tem garantia de muitas coisas. Porque as coisas não dependem só da gente. Tem o outro lado, a outra pessoa, um outro coração, uma outra cabeça. O meu esposo costuma dizer, cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo, é o seu próprio mundo. Eu não tenho esse poder de mudar a cabeça de ninguém, mudar a vontade de ninguém, mudar os desejos de ninguém. Então, o que fazer, irmãs? Como lidar com o futuro dentro dessa perspectiva? Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 31, versículo 25. Veste-se. Veste-se. Ela se cobre. Ela decide colocar essa roupa. Ela pensa na roupa que ela vai colocar. Veste-se de força e dignidade. E ri sem medo do futuro. Veste-se de força e dignidade. E ri sem medo do futuro. Irmãs, quando eu meto a mão nessa tranca da janela do futuro para abrir sozinha,
considerando o meu presente, considerando as circunstâncias que eu estou enfrentando hoje, eu não tenho vontade de abrir essa janela, eu quero mantê-la fechada. Porque é um cenário que eu não quero ver, eu não quero viver. É angustiante, te apavora, te adoece, faz seu coração ficar apertadinho, machucado. Mas quando eu coloco a mão na tranca da janela e eu sinto uma mão mais forte sobre a minha, girando essa tranca junto comigo. E à medida em que eu vou girando essa tranca, eu vou abrindo essa janela, eu vou me lembrando, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus. Quando eu lembro, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Quando eu lembro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23. Quando eu lembro das palavras de Davi no Salmo 139, ainda que eu pegue as asas da alva e suba tão alto, eu me encontrarei com o Senhor. Mas se eu cair no mais profundo abismo, ali eu verei o Senhor, porque nem mesmo as trevas são escuras demais para Ele. Quando eu penso no meu futuro, apenas na perspectiva do presente, é angústia, é medo, é caos. Mas quando eu penso no futuro, na perspectiva da certeza de que Deus estará ao meu lado, haja o que houver, venha o que vier, eu nunca mais passarei por nada sozinha. Eu nunca mais enfrentarei nenhum problema sozinha. Eu nunca mais terei que atravessar vales, montanhas, desertos sem o Senhor. Então meu coração se enche de paz. Se enche de paz. Eu lembro das palavras de Jesus aos discípulos em João 16, quando ele diz assim: eu quero falar uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz no seu coração. O quê? Aí ele diz: no mundo tereis aflições. Como eu posso ter paz no meu coração, ouvindo que eu vou viver aflições? Onde está baseada essa paz? A paz está construída num relacionamento aberto, claro, onde não há dúvidas, onde não há mentiras, onde não há mistério. Eu nem gosto muito de usar essa expressão, né? Eu tenho um mistério para te entregar. Porque, amadas, o livro mais complexo da Bíblia, o Apocalipse, significa revelação. Até aquela canção que nós cantamos aqui no Brasil, a canção do Apocalipse, você se lembra? Na sua igreja canta? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Na sua igreja canta esse louvor? Você já ouviu esse louvor? Que se chama aqui no Brasil a canção do Apocalipse? Nessa igreja vocês cantam essa música? Ela é originalmente uma música norte-americana, né? Uma composição americana. E lá nos Estados Unidos, né, onde ela foi composta, o título dessa canção é Revelation Song, a canção da revelação. Então, a Bíblia diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Por que que eu não sei tanta coisa? Por que que eu não entendo tanta coisa? Porque talvez eu não esteja clamando a Ele. Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pergunte. A paz consiste na ideia de que Deus não vai te deixar enganada. Ele vai falar para você, Ele vai te preparar, Ele vai dar sinais, Ele vai cuidar do teu coração, Ele vai cuidar de você para que você tenha estrutura física, emocional e espiritual para lidar com o futuro. Quando eu penso que eu não vou passar por nenhuma dificuldade, ainda que o futuro seja ruim, que o futuro seja preocupante, que o futuro seja difícil, eu vou passar por esse futuro com o Senhor. Você vai enfrentar o seu futuro com o Senhor. Então, o medo vai embora. Porque eu estou com o Senhor. Esse futuro, apenas agarrado nas circunstâncias do presente, ele pode te adoecer. Mas o presente, o passado, o futuro, agarrado na companhia de Deus, na certeza de que Ele está com você, perde esse peso todo, você entende? E a mulher virtuosa, ela enfrenta o futuro, ela enfrenta a possibilidade da chegada do futuro com força. Força. Amada, força, ela é adquirida, ela é aumentada, ela é aperfeiçoada. Quando você não foge das suas cargas, quando você não foge das coisas que você precisa encarar. Força. A gente começa a treinar numa academia e você vai vendo que você começa com um peso pequeno, mas aquele músculo, ele vai conseguindo lidar com aquele peso. Ele vai conseguindo suportar aquele peso. E você vai vendo, né, quando vai montando a sério os treinos na academia, quando vai montando, né, essa série, você vai vendo que cada exercício trabalha um músculo. E é interessante que o professor, né, quando é um bom professor e sabe que você está começando ali na academia, você não tem muita experiência, ele vai falando para você assim, olha, você vai fazer esse movimento aqui e você precisa sentir puxar nesse músculo aqui. É esse o músculo que está sendo trabalhado. Irmãs, cada problema, cada dificuldade, cada situação que nós enfrentamos em nossa vida é um convite para você exercitar um músculo específico, uma área específica do seu corpo. E sabe, amadas, como que esse músculo é fortalecido? Com peso e com repetição. Peso e repetição. Peso e repetição. Peso e repetição. E é tão interessante, né, que na academia, o personal, o professor, ele vai perguntar assim para você: como é que tá com esse peso? Você está conseguindo fazer as repetições com esse peso? Você consegue fazer a série completinha com esse peso? Ele está muito leve, então vamos aumentar um pouquinho. Não, professor, está muito pesado, eu não consegui fazer as 15 repetições. Então vamos diminuir o peso para que você alcance as repetições. O que eu quero dizer com isso? Minha irmã, nessa academia da vida, onde para o músculo da fé ser fortalecido, você vai precisar carregar peso, você vai precisar passar por dificuldade, você vai precisar passar por luta. Fique tranquila, tem o personal, Espírito Santo ao teu lado, e ele não dará um peso que você não conseguirá suportar. Ele não colocará nessa máquina um peso que vai te impedir de cumprir a sua série, de fazer as repetições.
Ele está trabalhando em você, em áreas específicas. Porque tem músculos que são tão pequenininhos, tão escondidinhos, mas eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser exercitados. A força, irmãs, precisa ser exercitada, precisa ser aperfeiçoada. A força precisa crescer, a força precisa se fortalecer. A mulher de Provérbios 31 se veste de força. Ela permite ser exercitada, moldada, trabalhada, para que a sua força seja forte. A Bíblia diz em Provérbios que se no dia mau você se apresentar fraca, então verdadeiramente você é fraca. Você compreende isso? E muitas vezes a gente pensa assim, Senhor, porque é tão lindo, né? A gente lê aqui, o marido tem plena confiança nela. Mas o que ela precisou exercitar para ser confiável? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que músculo ela precisou exercitar? Repetir, 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 repetir. Até que ela ficasse boa em fazer o bem e não o mal. Ela adquire lã e linho, com alegria trabalha com as mãos. O que ela precisou repetir, 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 para ser capaz de trabalhar com a mão e trabalhar com alegria? Quando nós lemos aqui a vida da mulher de Provérbios 31, eu não enxergo uma mulher perfeita. Eu nunca enxerguei a mulher de Provérbios 31 como um modelo de uma mulher perfeita. Eu enxergo uma mulher que se exercita, que passa pela escola da vida, pela academia do Senhor, que pega peso, que repete a série, repete a série, repete a série, repete a série, e de repente ela olha para o braço e vê, meu Deus, está definido, meu Deus, está acontecendo, meu Deus, eu estou conseguindo. Amada, se vestir de força é se exercitar. É repetir, 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 repetir até conseguir. É repetir, repetir, repetir até conseguir. E olha, você não vai ficar nos 5 quilos, nos 10 quilos para sempre. Eu preciso te dizer isso. Quando aquela tribulação, como Paulo diz, que já foi pesada, já foi difícil, que você foi na última, né? Normalmente são 3 repetições, as séries que se faz. 3 séries, né? E aí, às vezes, na terceira você tá 11, 12. Deu. Não é assim? Quando você começa? Mas chega uma hora que você... 12. E não treme mais o músculo. Aí o que o professor vem? Aumenta a carga. Porque esse músculo precisa crescer. Você se lembra de uma canção da comunidade evangélica da Zona Sul do Rio de Janeiro? Que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando você fica habilidosa de lidar com aquela tribulação, como Paulo disse, que já foi pesada, já foi difícil, mas você olha para trás e diz, ela é leve e momentânea. Mudou. Ela já foi difícil, ela já foi pesada. Mas de tanto que eu exercitei, de tanto que eu puxei, de tanto que eu me esforcei, de tanto que eu me vesti de força, chegou um momento em que ela passou a ser leve e momentânea. Porque ela já foi pesada e parecia que nunca ela ia acabar. Mas eu me exercitei, eu me exercitei, eu me vesti de força, eu me vesti de força, eu me exercitei. Então ela ficou leve e ela ficou momentânea. Aí, amadas, a gente vai para um outro nível, porque a fé é um músculo que precisa crescer. Jesus disse
que se o tamanho desse músculo corresponder a um grão de mostarda, você será capaz de dizer para o monte: saia daqui e lance-se lá, e ele vai obedecer. Jesus nos diz que a fé cresce. A fé é um músculo que precisa crescer. E como que um músculo cresce? Como que um músculo desenvolve? Carga e repetição. Carga e repetição. Carga e repetição. Para encarar o futuro, eu preciso hoje me submeter à carga e à repetição de hoje. A carga e a repetição de hoje. A carga e a repetição de hoje. Amém? Você está entendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando para você aqui? Isso está claro na sua vida? Força. Ela se veste de força. E a nossa força vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Sabe? Porque você só saberá a força que tem quando você se permitir enfrentar e encarar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente estuda sobre a borboleta e o processo de metamorfose que ela sofre ali dentro do casulo, a gente vai aprender que a lagarta, ainda lá, né, na condição de lagarta, ela tem algumas células que estão adormecidas, que não servem para a vida de lagarta, que a lagarta não vai precisar dela. Elas ficam ali adormecidas. Mas quando inicia o processo de destruição daquela estrutura da lagarta, para a criação, para o surgimento da estrutura de borboleta, porque tudo vai ter que mudar, o estômago vai ter que mudar, o pulmão terá que mudar, o coração terá que mudar. Agora ela vai viver num outro ambiente, o peso dela mudará. Então ela começa a sofrer, ela começa a perder, ela começa a ver que aquilo está sendo arrancado dela. Aqueles tecidos estão sendo corroídos, estão sendo destruídos para que nasça algo novo. E talvez a sensação da lagarta ali dentro do casulo: eu não vou suportar isso. Eu não vou dar conta disso. Pois é exatamente neste momento que essas células que estavam adormecidas durante todo o tempo em que ela foi uma lagarta acordam. Porque elas foram criadas para esse momento. Elas foram idealizadas por Deus para essa hora. Essas células acordam e começam a regenerar esse inseto. Começam a reconstruir aquilo que o suco gástrico está destruindo. Elas começam a transformar essa lagarta numa borboleta. Sabe, irmãs, enquanto nós fugirmos do nosso casulo, enquanto nós fugirmos dos nossos processos, enquanto a gente não aceitar passar pelos processos que Deus nos impõe, que a vida nos impõe muitas vezes, nós nunca conheceremos a nossa força. Nunca. Você nunca vai saber se o seu braço naquele aparelho é capaz de aguentar 5, 10, 15 quilos. Se você não entrar no aparelho e fizer a força. É somente assim. Eu não tenho como deduzir. Não tem como chegar, né? Até me lembro quando eu comecei, né, a fazer academia, que eu perguntei para a treinadora, né? Para a professora: quanto que eu boto aqui de peso? Ela disse: você vai precisar fazer esse teste de carga para ver quanto que você consegue suportar. Eu tive que fazer aquela força e entender, isso tá leve para mim. Mais um pouquinho. Tá, dá dando ainda. Mais um pouquinho, consigo. Não, tira. Aqui eu não vou dar conta. Irmãs, enquanto você não entrar no casulo, enquanto você não se permitir ser desconstruída em tantas coisas, você não saberá que dentro de si há uma força, há células adormecidas que Deus colocou ali exatamente para o tempo de dor.
exatamente para o tempo de dificuldade, exatamente para isso. E elas, despertam. Opa, chegou a nossa hora. E elas vão. Você nunca saberá o quanto é forte, enquanto não se permitir carregar cargas. Nunca. Quando eu vejo alguma pessoa com medo de fazer algo, né? O medo de pregar, o medo de dirigir um culto, o medo de falar publicamente, o medo, eu sempre digo, você nunca saberá se conseguirá se você não tentar. Você só pode dizer, não é pra mim, se você tentar, e você vai ver, isso não é pra mim. Eu não me encaixo nessa forma. Mas se você não tentar, você nunca saberá. Força. Isso ficou claro? Vocês compreenderam? Tá todo mundo tão quietinha? Vocês costumam falar tanto nas lives? Tá claro? Compreenderam bem? Então ela se veste de força. Mas a Bíblia também fala aqui que ela se veste de dignidade. Ela se veste de força, ou seja, ela se exercita, ela se permite, ela sabe que ela não vai conseguir sempre, mas ela tenta de novo, ela tenta de novo, ela tenta de novo, e ela está crescendo e fortalecendo o músculo da fé. Mas além disso, ela se veste de dignidade. Irmãs, a dignidade é aquela área na vida onde você zera. Que sentido? Nunca a gente vai zerar o nível da perfeição, sabe? Dizer assim, alcancei a perfeição nessa área da minha vida. Mas hoje eu fiz o que eu pude fazer. Eu me dediquei com força e eu fiz o meu melhor. Eu não poupei amor, eu não poupei esforço, eu não poupei dedicação. Eu não neguei amor, eu não neguei esforço, eu não neguei dedicação, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu possível. Eu fiz dentro do que eu podia, o melhor que eu podia fazer, né? Mais uma vez eu vou dar o exemplo aqui de academia, porque é um ambiente que junta pessoas de diferentes níveis. A gente chega lá e você pega um aparelho que você não tem condição de botar uma carga pesada nele. E você coloca lá uns 5 quilinhos de cada lado, dá 10, vai-se embora. No aparelho do lado, o mesmo aparelho, mas um outro do lado, mas do mesmo tipo, tem uma outra pessoa e ela colocou 50 quilos, 25 de cada lado, e você tá com 10. E você quer os 25. Mas nos 25 você não consegue fazer sua série. Ela já se exercitou em pesos menores. Por isso ela consegue carregar esse peso mais pesado. O que é a dignidade aí? É você entender, dentro do meu possível, dentro do que eu consigo, dentro do que eu entendo, dentro da estação que eu estou vivendo na minha vida, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou marcar passo, eu não vou ficar empurrando pela barriga, eu vou fazer o meu melhor. É o que tem que ir? É de segunda a sábado? Vambora, segunda a sábado. É o que tem que fazer? 3 séries de 15? Vambora, 3 séries de 15. Vambora. Dentro do que eu consigo, eu vou fazer o meu melhor. Sabe por quê, irmãs? Quando você coloca a mão na janela do futuro e você começa a perceber que o cenário do futuro pode não ser tão bom, pode não ser tão legal, pode não combinar tão bem com o que foi semeado no passado, então o diabo se aproveita desse olhar de fragilidade para colocar dentro de nós um sentimento de culpa, de insuficiência. Você podia ter feito mais, você podia ter feito melhor, você podia ter dado mais de si. A culpa é sua. Você não fez isso. Lembra aquele dia? Aquele dia que você estava tão cansada,
Que você não foi orar com seu filho na cama antes dele dormir? Por causa daquele dia, o seu filho não quer saber de Jesus. Diabo. E os 364 dias, que cansada, que animada, que com vigor, com que disposição eu fui. Será que aquele único dia gerou isso aí que você está vivendo agora? Você está entendendo como é que o diabo trabalha? E você precisa ficar muito atenta à maneira como ele trabalha, sabe por quê? Na oração de Jesus em João 17, quando ele intercede pelos seus discípulos, ele diz assim: não os livre desse mundo, não é sobre isso, Senhor, mas os livre do maligno. Os livre do maligno. Cuidado com o maligno, que começa a colocar pesos que não são para você carregar aqui. Porque veja bem, quando você exercita o músculo da fé, você não está carregando esse peso. Você coloca no aparelho, você se senta confortavelmente e você então faz um movimento de crescimento do músculo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ninguém sai da academia carregando peso aqui, carregando peso lá. Não, é para o exercício da fé. É para o crescimento da fé, não é para pesar a vida. Se está pesando a vida, não é crescimento de fé. Não é exercício do músculo da fé. É acusação. É culpa. É peso que o diabo coloca nas nossas costas. Aí, amadas, o movimento é outro. Você precisa ir para o lugar secreto, fechar a porta do seu quarto e fazer a troca. Oferecer para Jesus as suas cargas e receber o fardo dele que é leve e suave. Preste atenção. Nós precisamos nos vestir de dignidade e fazer o nosso melhor hoje. Fazer o que podemos dentro daquilo que nós recebemos. Se desgastar. Ir para frente com aquilo que você tem. Até lembrei de uma canção aqui, mas me fugiu a mente, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com tudo que sou. Eu te louvarei conforme a sua justiça. Eu te louvarei conforme aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu já recebi, com aquilo que eu já entendi. Eu não posso fazer algo que eu não entendo, que eu não aprendi, que eu não fui aperfeiçoada naquilo. Mas dentro do que eu aprendi, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou zerar a conta, entendeu? Se eu já aprendi que eu preciso amar, eu vou zerar essa conta. Eu vou amar tudo que eu posso amar hoje. Se eu já aprendi que eu tenho que me submeter, eu vou zerar a conta. Eu vou me submeter tudo o que eu preciso me submeter hoje. Se eu já aprendi que eu tenho que obedecer, eu vou zerar a conta. Eu vou obedecer tudo que eu posso obedecer hoje. Dentro do que eu sou capaz de fazer. Se veste de dignidade. De dizer assim, um estilo de vida que você possa dizer assim: foi tudo perfeito? Não. E de quem foi? A jornada de quem foi perfeita? Aí a gente entra naquela fala dos fariseus, né? Quem pecou para que ele nascesse cego? Os pais ou ele? Jesus disse: ninguém. Essa doença é para que a glória de Deus seja manifesta. Porque o mundo, as pessoas, o diabo, estão procurando culpados. Estão procurando culpados. Mas a cédula da dívida foi rasgada. Glória a Deus que Jesus declarou uma palavra do ambiente, do universo financeiro. Sabe quando você fala crédito? É uma palavra do universo financeiro, certo?
Foi essa palavra que Jesus usou na cruz, do universo financeiro. Tetelestai. Uma palavra usada para questões financeiras da época. Ele disse, está pago. Está pago. Irmãs, ou a gente caminha pela graça, ou o peso nas costas será pesado demais, insuportável de se carregar. A vida com Jesus é pela graça. Você é uma esposa que anda pela graça, uma mãe que anda pela graça, uma líder que anda pela graça. Você é uma mulher que anda pela graça, uma ovelha que anda pela graça, uma pastora que anda pela graça, uma cantora que anda pela graça, uma professora que anda pela graça, é tudo pela graça, que significa o favor que você não merece, que eu não mereço. Vista-se de dignidade, para que quando o diabo aparecer, jogando na sua cara o dia, o momento, a fragilidade, a dificuldade, a insuficiência, a incapacidade, você possa estar vestida de dignidade e dizer, eu fiz o meu melhor. Eu não vou carregar culpa. Eu fiz o meu melhor. E olha, enquanto houver fôlego, a esperança não acabou. Ainda não acabou. Sabe, irmãs, muito cedo a gente entrega os pontos. Eu fico pensando em Jó. Já imaginou o cenário? Quantos empregados ele perdeu? Quantos animais ele perdeu? Quantos filhos ele perdeu? O quanto da sua saúde ele perdeu? O quanto da possibilidade de se relacionar com outro ele perdeu? Quem sobrou para ele conversar? Quem sobrou para ele interagir? Quem sobrou para ele se aconselhar? Quem sobrou? Quem ficou? Ele perdeu tudo. E diante do cenário de uma perda total, não parcial, total, ele perdeu filhos adultos. Ele disse, eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim ele se levantará em meu favor. Aleluia! Enquanto os discípulos estavam lá pescando, voltando a Emaús, Jesus estava ressuscitando. Ressuscitando. Enquanto você chora nessa terra sem nada a ver, o broto não surge, a árvore não cresce, a raiz está crescendo, está se aprofundando, está entrando na terra. Amada, está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Não está só acontecendo, está melhorando a cada dia, porque Deus está aperfeiçoando a obra. Vista-se de dignidade, para que você possa abrir a janela do futuro e dizer, eu zerei a conta. Eu fiz o que eu podia fazer. O que estava ao meu alcance, Senhor, tu sabes que eu não deixei de fazer. Eu amo o texto de Lucas 2, que fala ali do nascimento de Jesus e de João Batista. E amadas, quando o anjo aparece a Zacarias anunciando que Isabel vai engravidar, ainda que já em idade avançada, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor tinha Isabel e Zacarias como pessoas justas aos seus olhos. E lá no cântico de Isabel, eu vou ler aqui para você, é com essa palavra que eu quero terminar aqui
Quando fala lá do nascimento de João, Lucas 1. Lucas 2 fala sobre Jesus, né? Vai falar lá em Lucas 1, versículo 6, que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Aos olhos de Deus, eram pessoas corretas. Estava tudo bem entre eles e Deus. Mas quando Isabel engravida, né? Ela lança umas palavras aqui. Deixa eu achar, porque foi algo que eu não anotei, né? Versículo 25 de Lucas 1. Isabel diz assim: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Ela está expressando uma dor do coração. Porque ela não era tratada pelas pessoas, ela não era vista pelas pessoas como Deus a via. Deus a via como uma mulher justa, que cumpria cuidadosamente todos os mandamentos. Mas as pessoas a viam como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Escolhida para não dar certo. Vista-se de dignidade. Esses dias a minha filha conversando comigo uma situação e ela disse: mãe, como que eu enfrento isso? Eu falei: bom, vou falar para você o que eu tenho feito na minha vida há alguns anos. Que eu entendo que é me vestir de dignidade. Quando eu recebo uma palavra que parece não combinar bem com quem eu sou, com o que eu carrego e com o meu coração diante de Deus. O movimento que eu faço, filha, não é olhar para aquela pessoa, é olhar para dentro de mim e dizer: eu enxergo isso no meu coração? Não. Então eu olho para Deus, porque meu coração é enganoso. Eu posso estar me enganando. Eu olho para Deus e pergunto: Senhor, eu sou isso? Senhor, essa é a minha intenção? Senhor, eu sou essa pessoa? E espero Ele me dizer: sim, filha, você tem sido assim. Então vamos tratar isso. Não, filha. Segue em paz. Quando o meu coração começa a querer abrigar culpa, peso, dedos apontados para Ele, eu faço esse movimento. Eu vou até o Senhor e pergunto a Ele: quem sou eu, Senhor? E escuto: qual é a minha intenção, Senhor? Qual é a motivação que está fazendo com que eu me levante, com que eu faça isso? O que eu quero, Senhor? Sonda-me e me conhece. Vê se em mim algum caminho mau. Se houver, me guia pelo caminho eterno, Senhor. Não deixa eu prosseguir nesse caminho mau. Amadas, vistam-se de dignidade hoje, porque pode ser que amanhã, abrindo a janela do futuro, você ouça palavras de condenação, de acusação, de culpa, de remorso, de peso, de insuficiência, de incapacidade, de inabilidade. Foi porque você se dedicou mais a isso, menos aquilo, enfim. O ser humano continua buscando a mesma resposta que os fariseus buscavam naquele dia. Quem pecou para que ele fosse cego? Os pais ou ele? E Jesus continua dizendo as mesmas palavras daquele dia. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. Alguém te condena? Nem eu. Vá em paz, mas não peques mais. Não peques mais. Conserta esse caminho e vá na paz de Jesus. Amém? Espero que esse vestido da força e da dignidade tenha cabido bem em você. Tenha se ajustado bem ao seu corpo. E que você siga firme em Deus.
fazendo o que você sabe que tem que ser feito, agindo como você sabe que tem que agir e confiando que o resultado é Ele quem dá. A gente planta, a gente rega, a gente cuida, mas quem dá a colheita é o Senhor. Amém? Irmãs, eu quero te convidar, né, para estar comigo, se você puder. Ainda temos vagas. Eu quero falar sobre isso aqui. A edição do Na Mesa com a Ana, agora de junho, não temos mais vaga, tá? Tanto em Volta Redonda quanto em Vila Velha já tá, né, preenchido. Então, infelizmente, nesse momento não vai ser possível, mas logo em breve nós teremos mais uma edição do Na Mesa com a Ana, que é um momento que a gente senta na mesa e eu compartilho experiências desses quase 10 anos do Satisfeitas, o que eu aprendi nessa jornada de quase 10 anos desse ministério, tá? Se você é de Vila Velha e Vitória, ou ali pertinho, no dia 21, próximo sábado agora, eu vou estar na igreja presbiteriana, lá na Praia de Itapuã, ministrando no Congresso de Mulheres, segundo o Coração de Deus, tá? Então, se você quer participar, ainda há 20 vagas. Ontem eu estava conversando com uma das organizadoras lá dessa conferência. O alvo delas era 195 mulheres, até ontem haviam 175 inscritas. Então, se você quer estar, é uma tarde, a partir de 1 da tarde até a noite, vai ser maravilhoso. Eu já vi o programa, não sou apenas eu ministrando, vai ter uma roda de conversa com assuntos super atuais, super pontuais. Então, se você puder estar e participar, quando acabar a live eu vou colocar o link de inscrição no Story. E aí, se você é de Vila Velha, Vitória, ali na Redondeza, vem estar junto. No domingo, eu vou estar ministrando nessa mesma igreja presbiteriana, na escola dominical e no culto à noite. Segunda-feira a gente tem o Na Mesa com a Ana, lá em Vila Velha, na casa da Netier. E na terça-feira nós teremos o Na Mesa com a Ana em Volta Redonda, no dia 24. Agora sim tem vaga para o dia 25 de junho, quarta-feira, sem ser amanhã, a próxima. Lá no Rio de Janeiro, minha terra, minha cidade maravilhosa. É mesmo, tá? Não há controvérsias. É maravilhosa mesmo, povo querido, acolhedor, animado, festivo. Vou estar matando a saudade desta terra maravilhosa, Rio de Janeiro. Eu vou estar em Nilópolis, na Igreja Metodista Wesleyana. Ainda há vagas para o Ateliê da Satisfação 1. Quando a gente fala sobre essa mulher, o relacionamento dela com Deus e quando ela entende sobre propósito, chamado, relacionamento, a gente fala sobre amizades entre mulheres, por que é tão difícil. A gente fala sobre qual é o propósito de Deus para sua vida. E tudo isso, gente, numa palestra dinâmica, alegre, divertida, usando elementos da costura. Eu ministro na sua vida usando tesoura, fita métrica, renda, viés, elástico. Tem alguém que está na live aí comigo que já participou da Ateliê da Satisfação? E é um projeto que você pode levar para sua igreja, tá? Eu não cobro para ministrar esse projeto na igreja de ninguém, né? E é um momento assim muito bacana, onde as mulheres são ministradas através de elementos da costura. Então temos vaga ainda para o Ateliê 1, que vai ser lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Dia 26 eu vou estar em Pati do Alferes, lá no sul fluminense, na região sul do Rio de Janeiro, ministrando o Ateliê 2, que já é para uma mulher posicionada. Ela já se posicionou, ela já entende o chamado dela em Deus, ela já passou por essas crises de amizade, mas essa mulher posicionada enfrenta as suas lutas. Então a gente vai falar ali dos desafios dessa mulher que já é uma peça pronta. Ela já foi costurada, ela sabe que peça que ela é, para o que ela funciona, mas dentro do propósito ela tem enfrentado crises e tem pensado até em desistir, voltar atrás. O Ateliê 2 vai acontecer em Pati do Alferes, tá? Tem pouquíssimas vagas, porque é um número muito grande de mulheres que vão participar desse evento lá em Pati, tá? São vagas para 200 mulheres. E tem algumas vagas ainda. Vai ser na Igreja Monte Sião, lá em Pati do Alferes. Você ainda pode se inscrever, tá bem? Isso quinta-feira, dia 26. Sexta,
sábado e domingo, 27, 28 e 29, eu vou estar no Retiro de Mulheres do Departamento Social Feminino, lá do Rio de Janeiro, da UMES, da Casa de Oração, a denominação de onde eu sou oriunda, né? Então, eles têm lá um trabalho com mulheres que une todas as uniões femininas do estado do Rio de Janeiro, e vai ser o retiro que vai alcançar essas mulheres do estado. E eu vou estar lá ministrando, feliz da vida, matando a saudade do lar evangélico, das irmãs lá da Casa de Oração. E o nosso tema para esse retiro é Nos Campos de Boaz, que é a história de Ruth. O que acontece, hein, nesse campo de Boaz? A gente vai aprender lá, tá? E dia 29 também, no domingo à noite, eu vou estar ministrando no culto na igreja Casa de Oração, na Barreira do Vasco, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Uma igreja que eu amo, que é um suporte muito maravilhoso na minha vida, no meu ministério. Uma igreja muito, muito preciosa. Nós já fizemos vários encontros do Satisfeitas lá. Então, se você é da região de São Cristóvão, ali no entorno, eu vou estar no culto à noite, no aniversário do Café com Palavra, que é um ministério lindo que eles têm lá na Barreira do Vasco. E segunda-feira de manhã, bem cedinho, dia 30, se Deus quiser, já estou entrando no avião e voltando para a minha casa, para a minha família, para as melhores companhias da terra. Amém? Então, eu queria pedir que você orasse por mim, pela minha viagem, tá bom? Que vai iniciar nessa quinta-feira agora no feriado, quando eu saio de ônibus aqui de Rio Grande às 10 da noite, passo boa parte da madrugada viajando, chego no aeroporto em Porto Alegre ali por volta de 2h30, 3 da manhã, e às 6 da manhã eu já estou embarcando, né? Primeiro o voo para Congonhas e depois o voo para Vitória. Então ore por mim, por todas essas viagens, cidades por onde eu vou passar, minha voz, para que eu, até domingo de noite, esteja aí, ó, 100%, com muita disposição e alegria para ministrar na vida de cada irmão, certo? Então, ore por mim, ore pelo ministério. Se você é de Rio Grande, quero te fazer um convite especial. Hoje, dia 17, tem culto de mulheres na Igreja Ministério, Propósito e Vida. Nosso tema, Você Não Vai Parar. Não tem compromisso para hoje? Às 20 horas a gente te espera lá no MPV, tá bom? E o meu último recadinho, irmãs, essa é a última semana para você fazer a sua inscrição na Escola da Mãe Satisfeita. É uma escola online. Sabe o que ontem o Espírito Santo falou comigo? O que é a Escola da Mãe Satisfeita, gente? É como uma casa de Joquebede. Quem sabe quem é Joquebede? Me fala aí. Quem sabe quem é Joquebede? Ela já tomou café com a gente aqui nessa live de manhã. Quem é Joquebede? É a mãe de quem? Quem sabe aí? Ninguém se aventura? Joquebede, irmãs, é a mãe de Moisés. Muito bem, Janine! A mãe de Moisés. E o que aquela mulher fez? Ela protegeu aquela criança. Mas antes, ela e tantas outras mães foram protegidas por Sifrá e Puá, as parteiras. A Escola da Mãe Satisfeita é um lugar onde os nossos olhos são voltados para a mãe. Para a mãe. A gente pensa em você, a gente quer dar o melhor para você, a gente quer cuidar de você, tá? Então, a nossa escola tem 4 módulos com 14 aulas e mais as aulas bônus. Você ganha o seu material de estudo em formato PDF. Então, você tem todo o acompanhamento meu e da Neide, bem de pertinho, para abençoar a sua maternidade. Então, é a última semana para se inscrever para a 4ª turma da Escola da Mãe Satisfeita. Tudo isso aí eu vou colocar o link no story assim que a live acabar. Certo? Deus abençoe você, sua vida, sua terça-feira, sua semana. Deus te abençoe. Se você for estar em algum desses locais aí por onde eu vou passar essa semana, me procure, me dê um abraço, porque eu sou dessas, gosto muito, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fique na paz, um ótimo dia para você.